Ele nunca esqueceu aquela frase, porque ela não veio da boca de um filósofo, nem de um padre, nem de um homem livre. Veio da própria consciência, despertada tarde demais, no lugar onde ele acreditava que a humanidade já tinha sido arrancada à força. A senzala ainda estava escura quando o senhor desceu. O cheiro de terra úmida, suor antigo e comida rala impregnava o ar. Homens e mulheres se moviam em silêncio, não por obediência, mas por hábito. Havia olhos ali que não pediam nada. Apenas observavam. Foi nesse silêncio que algo começou a ruir dentro dele. Ele esperava medo, esperava rancor, esperava ódio. O que encontrou foi cuidado. Um escravizado dividindo a própria comida com outro mais fraco. Uma mulher cantando baixo para acalmar uma criança que não era sua. Um velho oferecendo o único pano seco a quem tremia de febre. Nenhuma ordem, nenhuma promessa. Apenas humanidade crua, sobrevivendo onde não deveria existir. Na Casa Grande, ele falava de disciplina, progresso e civilização. Ali embaixo, encontrou algo que já não reconhecia em si mesmo. Não era coragem, não era submissão, era dignidade. Aquela que não se aprende, não se compra e não se impõe com chicote. Foi quando a frase atravessou sua mente como um golpe seco, impossível de desfazer. Não era uma justificativa, era uma condenação. Um reconhecimento silencioso de tudo o que havia sido perdido. Aqui, pensou ele, com a garganta fechando, os únicos humanos são eles. Antes de continuar, se inscreva no canal Vozes da Senzala e me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a manter vivas histórias que não podem ser esquecidas. O senhor de escravos se chamava Antônio Álvares de Menezes e durante muitos anos acreditou que o mundo funcionava como suas mãos funcionavam, fechadas. Para ele, ordem não nascia do acordo, mas do medo. O engenho prosperava, os números cresciam, e isso lhe parecia prova suficiente de que estava certo. Nunca se perguntou o que era necessário quebrar para manter tudo em pé. A Casa Grande se erguia acima do vale como um observador permanente. Dali, Antônio via os canaviais, a fumaça do engenho, o movimento dos corpos que não nomeava pelo nome, apenas pela função. Braços, costas, força. Era assim que os enxergava, partes substituíveis de uma máquina que jamais dormia. Quando alguém caía, outro tomava o lugar. Essa era a lógica que ele chamava de civilização. Ele se orgulhava de não ser cruel além do necessário, não gritava sem motivo, não batia por impulso. Havia regras, punições calculadas, castigos exemplares. Para Antônio isso era justiça. Para ele, humanidade demais era fraqueza. E fraqueza ele aprendera cedo, custava caro. Naquela manhã, porém, algo o incomodava. Não era culpa, ainda não. Era um desconforto difuso, como um ruído que não se consegue localizar. Um escravizado havia adoecido durante a noite. Febre alta, delírios. O feitor sugerira isolá-lo. Antônio, sem saber por quê, recusou. Disse apenas que queria ver com os próprios olhos. Descer até a senzala não fazia parte de sua rotina. Normalmente, bastava a palavra dos outros, mas naquele dia ele caminhou sozinho, sem anunciar presença. Cada passo o afastava da luz limpa da Casa Grande e o aproximava de um ar pesado, quente, carregado de cheiro antigo. Não era um lugar feito para visitas, era um lugar feito para resistir. Quando parou diante da entrada, esperava ouvir lamentos, gemidos, súplicas. Era isso que sempre imaginara existir ali. Mas encontrou silêncio, um silêncio estranho, organizado, quase respeitoso. Dentro, os corpos se moviam devagar. Não em pânico, não em caos, em cuidado. Ele observou sem ser visto. Um jovem apoiava o doente, limpando-lhe o rosto com um pano molhado. Uma mulher mais velha murmurava algo baixo, quase uma canção. Outra repartia a comida, medindo porções com precisão, garantindo que ninguém ficasse sem. Não havia pressa, não havia vigilância. Ainda assim havia ordem.
Aquilo o confundiu. Antônio sempre acreditara que sem vigilância tudo se desfazia, que sem castigo surgia o caos. No entanto, ali, longe dos olhos da autoridade, havia algo funcionando melhor do que na casa grande. Não porque fossem obrigados, mas porque escolhiam. Ele sentiu irritação. Aquilo contrariava tudo o que sustentava sua posição. Se eram capazes de cuidar uns dos outros, então não eram apenas força bruta. Se tinham códigos, solidariedade, paciência, então o que justificava o que ele fazia todos os dias? Um pensamento tentou se formar, mas ele o reprimiu. Endireitou os ombros. Disse a si mesmo que aquilo era exceção, sobrevivência, instinto animal. Nada além disso. Ainda assim, algo havia sido visto, e o que é visto não pode ser totalmente esquecido. Ao sair da senzala, o sol pareceu forte demais. A casa grande continuava ali, imponente. O engenho seguia funcionando. Tudo parecia igual, mas Antônio já não caminhava com a mesma certeza. Pela primeira vez, sem perceber, ele carregava uma dúvida. Pequena, quase invisível, mas viva. E aquela dúvida, silenciosa como a senzala naquela manhã, não o deixaria mais em paz. O senhor de escravos se chamava Antônio Álvares de Menezes e durante muitos anos acreditou que o mundo funcionava como suas mãos funcionavam, fechadas. Para ele, ordem não nascia do acordo, mas do medo. O engenho prosperava, os números cresciam e isso lhe parecia prova suficiente de que estava certo. Nunca se perguntou o que era necessário quebrar para manter tudo em pé. A casa grande se erguia acima do vale como um observador permanente. Dali, Antônio via os canaviais, a fumaça do engenho, o movimento dos corpos que não nomeava pelo nome, apenas pela função. Braços, costas, força. Era assim que os enxergava, partes substituíveis de uma máquina que jamais dormia. Quando alguém caía, outro tomava o lugar. Essa era a lógica que ele chamava de civilização. Ele se orgulhava de não ser cruel, além do necessário. Não gritava sem motivo. Não batia por impulso. Havia regras, punições calculadas, castigos exemplares. Para Antônio, isso era justiça. Para ele, humanidade demais era fraqueza. E fraqueza ele aprendera cedo, custava caro. Naquela manhã, porém, algo o incomodava. Não era culpa, ainda não. Era um desconforto difuso, como um ruído que não se consegue localizar. Um escravizado havia adoecido durante a noite. Febre alta, delírios. O feitor sugerira isolá-lo. Antônio, sem saber porquê, recusou. Disse apenas que queria ver com os próprios olhos. Descer até a senzala não fazia parte de sua rotina. Normalmente, bastava a palavra dos outros. Mas naquele dia, ele caminhou sozinho, sem anunciar presença. Cada passo o afastava da luz limpa da casa grande e o aproximava de um ar pesado, quente, carregado de cheiro antigo. Não era um lugar feito para visitas, era um lugar feito para resistir. Quando parou diante da entrada, esperava ouvir lamentos, gemidos, súplicas. Era isso que sempre imaginara existir ali, mas encontrou silêncio. Um silêncio estranho, organizado, quase respeitoso. Dentro, os corpos se moviam devagar, não em pânico, não em caos, em cuidado. Ele observou sem ser visto. Um jovem apoiava o doente, limpando-lhe o rosto com um pano molhado. Uma mulher mais velha murmurava algo baixo, quase uma canção. Outra repartia a comida, medindo porções com precisão, garantindo que ninguém ficasse sem. Não havia pressa, não havia vigilância. Ainda assim, havia ordem. Aquilo o confundiu. Antônio sempre acreditara que, sem vigilância, tudo se desfazia. Que, sem castigo, surgia o caos. No entanto, ali, longe dos olhos da autoridade, havia algo funcionando melhor do que na casa grande. Não porque fossem obrigados, mas porque escolhiam. Ele sentiu irritação. Aquilo contrariava tudo o que sustentava sua posição. Se eram capazes de cuidar uns dos outros, então não eram apenas força bruta.
Se tinham códigos, solidariedade, paciência, então o que justificava o que ele fazia todos os dias? Um pensamento tentou se formar, mas ele o reprimiu. Endireitou os ombros. Disse a si mesmo que aquilo era exceção. Sobrevivência. Instinto animal. Nada além disso. Ainda assim, algo havia sido visto. E o que é visto não pode ser totalmente esquecido. Ao sair da senzala, o sol pareceu forte demais. A casa grande continuava ali, imponente. O engenho seguia funcionando, tudo parecia igual. Mas Antônio já não caminhava com a mesma certeza. Pela primeira vez, sem perceber, ele carregava uma dúvida, pequena, quase invisível, mas viva. E aquela dúvida, silenciosa como a senzala naquela manhã, não o deixaria mais em paz. Antônio passou a noite em claro. Não por remorso declarado, mas por uma inquietação que não aceitava nome. O som distante do engenho, que antes lhe trazia segurança, agora parecia uma engrenagem rangendo dentro da própria cabeça. A palavra descanso reaparecia como um insulto. Água limpa surgia como um pedido simples demais para ser ignorado e caro demais para ser concedido, segundo a lógica que ele sempre seguiu. Ao amanhecer, tomou uma decisão que não registrou nos livros. Mandou separar um barril de água da nascente, aquela reservada à casa grande, e ordenou que fosse levado à senzala. Não explicou o motivo, não quis testemunhas. Quando o feitor perguntou se aquilo era permanente, Antônio respondeu apenas, por hoje. A resposta foi seca, mas dentro dela havia algo novo, improviso. O barril chegou sem anúncio. Os escravizados o viram como quem vê um objeto deslocado no mundo. Não houve comemoração, houve cautela. O jovem que cuidava de Bento aproximou-se primeiro, provou a água, assentiu com a cabeça e chamou os outros. A mulher mais velha organizou a distribuição como fizera com a comida, sem alarde. Sem gratidão teatral. Aquela naturalidade feriu Antônio mais do que qualquer agradecimento. Ele observava à distância, escondido pela sombra de um corredor lateral. Esperava algum sinal de submissão renovada, algum gesto que confirmasse sua posição. O que viu foi diferente. A água não o engrandeceu, apenas funcionou. E funcionando, revelou o absurdo de tê-la negado por tanto tempo. Bento não melhorou de imediato, mas respirou com menos esforço. O pano em sua testa voltou a ficar úmido, agora com água que não ardia na pele. A febre cedeu um pouco. O corpo exausto respondeu. Antônio sentiu uma pontada estranha. Não de orgulho, mas de evidência. Não era milagre, era cuidado básico, e ele fora o obstáculo. O feitor percebeu a mudança. Ambrósio sempre percebia. Aproximou-se de Antônio no meio da manhã e falou baixo, com o cuidado de quem mede o terreno. Disse que os homens comentavam, que estranhavam, que gestos assim confundiam. Que confusão no engenho podia virar indisciplina. Antônio ouviu em silêncio. Pela primeira vez, o argumento não o convenceu. Confusão não é água, respondeu. Confusão é chicote sem motivo. A frase saiu mais dura do que ele pretendia. Ambrósio recuou um passo, surpreso. O silêncio que se seguiu não foi apenas constrangedor, foi revelador. A autoridade de Antônio ainda existia, mas agora rangia. Ele sentiu isso, sentiu o risco e ainda assim não voltou atrás. Naquela tarde, Antônio fez algo ainda mais improvável. Voltou à senzala à luz do dia. Não para fiscalizar, para ver. Parou perto da entrada, visível, assumindo a presença. Os corpos se retesaram por reflexo, mas não houve pânico. Havia uma nova camada ali. Atenção, não a atenção do medo, mas a da curiosidade contida. A mulher mais velha se aproximou. Não se curvou, não falou primeiro. Apenas esperou. Antônio percebeu que ali as hierarquias eram outras. Quem sabia cuidar tinha voz. Quem mantinha a vida em movimento tinha autoridade. E essa autoridade não se comprava. Ele comeu? Antônio perguntou, apontando para Bento. Um pouco, ela respondeu. O suficiente para ficar.
Ficar. A palavra ecoou. Não sobreviver. Ficar. Permanecer. Antônio assentiu, como se estivesse aprendendo um idioma novo. Traga-lhe caldo, disse, e a ordem soou estranha até para ele. E descanso. Sem trabalho por 2 dias. A mulher o encarou. Pela primeira vez, havia algo como surpresa. Não gratidão, surpresa, como quem ouve uma regra que não sabia existir. Vai ter cobrança? Ela perguntou direta. Antônio hesitou. Aquela pergunta o desarmou. Não porque fosse insolente, mas porque era justa. Tudo no engenho tinha cobrança. Tudo tinha preço. Não, respondeu, e ao dizer isso sentiu o peso real da palavra. Não agora. Ele saiu antes que precisasse explicar mais. O sol estava alto, o dia seguia normal, mas algo se deslocara. Não no engenho, nele. Pela primeira vez, Antônio percebia que a ordem que defendia dependia de uma violência constante para se manter. E que, na ausência momentânea dessa violência, não surgira o caos. Surgira cuidado. À noite, Bento abriu os olhos por alguns minutos. O jovem sorriu. A mulher cantarolou mais baixo. Não houve comemoração. Apenas continuidade. Antônio, de longe, sentiu algo que não reconheceu de imediato. Alívio. Não por ter sido generoso, ele não se via assim, mas por ter interrompido, ainda que brevemente, o ciclo automático de crueldade. O gesto não estava no livro, não fora ensinado, não fora herdado. E justamente por isso era perigoso. Porque um gesto simples começara a revelar uma verdade incômoda. O engenho funcionava apesar da desumanização, não por causa dela. E essa verdade, uma vez percebida, não por nos dias que se seguiram, Antônio passou a notar coisas que antes não via, ou fingia não ver. O engenho continuava girando, os canaviais seguiam sendo cortados, o açúcar seguia seu caminho para o porto. Nada havia parado. Ainda assim, tudo parecia diferente. Não no mundo, mas dentro dele. Como se o silêncio tivesse aprendido a falar. Bento melhorava devagar. Não o suficiente para voltar ao trabalho, mas o bastante para permanecer. A febre cedia em ondas, e cada pequena melhora era recebida na senzala com a mesma discrição de sempre. Não havia celebração, havia vigilância mútua. O jovem que o assistia dormia pouco. A mulher mais velha mantinha a organização sem levantar a voz. Antônio observava à distância e sentia algo que o irritava profundamente. Admiração. Não admiração romântica. Admiração prática. Aquela que nasce quando se percebe competência onde se esperava desordem. Na casa grande, os comentários começaram. Um primo distante, em visita, mencionou brandura excessiva. Um vizinho comentou que escravos tratados com humanidade demais criavam ideias perigosas. Antônio escutava, assentia, mas não respondia como antes. Havia algo naquela fala que agora lhe soava vazia, como um eco repetido por quem nunca desceu a escada da própria convicção. O feitor, por sua vez, tornara-se mais atento. Ambrósio não confrontava diretamente, mas seus olhos acompanhavam cada gesto do Senhor. Ele sentia a mudança, mesmo sem compreendê-la. E mudanças, naquele mundo, eram sempre ameaça. Certa manhã, Antônio foi chamado às pressas à senzala. Um conflito. 2 homens discutiam em voz elevada. Algo raro. Ambrósio já estava pronto para agir, chicote em mãos. Antônio chegou a tempo de ver o gesto interrompido, não por medo, mas por pedido. A mulher mais velha levantou a mão. Não tocou no feitor, não tocou no chicote, apenas pediu. Deixe, disse ela. Nós resolvemos. Ambrósio riu, curto e seco. Antônio sentiu o impulso antigo subir, impor-se, reafirmar poder, punir, mas algo o conteve. Talvez a lembrança da água limpa. Talvez o olhar de Bento, agora acordado, observando tudo com atenção lúcida. Espere, Antônio disse ao feitor.
O silêncio caiu pesado. Os dois homens em conflito baixaram a voz. A mulher falou com eles, firme, sem gritos. Um reclamava de comida, o outro de exaustão. Nenhum falava de fuga, nenhum falava de revolta. Falavam de limites do corpo, de cansaço, de injustiça cotidiana. Em poucos minutos, o conflito cessou. Não por medo do castigo, mas por acordo forçado pela necessidade de seguir vivendo juntos. Antônio sentiu um aperto no peito. Não era alívio, era confronto. Tudo o que ele acreditara ser indispensável, o chicote, a ameaça, o terror, fora substituído ali, diante dele, por algo mais eficiente. E isso o desarmava. Se acontecer de novo, Ambrósio começou. Não acontecerá, Antônio respondeu. Se houver água, descanso e comida suficiente. O feitor o encarou, chocado. O senhor está dizendo que... Estou dizendo que o chicote não é solução para tudo. A frase ficou suspensa entre eles como um objeto perigoso. Antônio sabia. Ambrósio sabia. Aquilo não podia ser dito em voz alta naquele mundo sem consequências. À noite, Antônio sentou-se sozinho na varanda. O vento trazia o cheiro doce do melaço misturado ao suor do dia. Ele pensou no pai, no avô, nos homens que haviam construído aquele lugar. Todos orgulhosos, todos certos. E pela primeira vez, ele se perguntou se não haviam confundido controle com força e força com humanidade. Não era arrependimento, ainda não. Era algo mais corrosivo, clareza. A percepção de que ele vivia sustentado por um sistema que esmagava o que havia de mais básico no outro, e lentamente nele mesmo. Antes de se levantar, ouviu uma canção vindo da senzala, baixa, sem palavras que ele compreendesse, mas o tom era inconfundível. Não era lamento, era permanência. Uma música que dizia, estamos aqui, apesar de tudo. Antônio fechou os olhos. Pela primeira vez, não conseguiu afastar a pergunta que se formava com insistência incômoda. Se aqueles homens e mulheres, privados de tudo, ainda conseguiam agir com cuidado, solidariedade e limite, o que ele, com tudo nas mãos, havia perdido no caminho? A resposta não veio em forma de frase. Veio como um peso no peito. Um peso que anunciava o fim de uma ilusão antiga e o início de algo que ele não sabia se teria coragem de enfrentar. A mudança em Antônio não passou despercebida por muito tempo. O engenho era um organismo sensível a qualquer desvio de comportamento, sobretudo quando vinha de cima. O que antes era ordem previsível tornara-se hesitação. E a hesitação naquele mundo era lida como fraqueza. Os rumores começaram a circular antes mesmo que Antônio percebesse. Comentários baixos entre feitores de propriedades vizinhas. Olhares prolongados durante visitas rápidas. Um padre que, em tom supostamente fraterno, perguntou se ele andava excessivamente impressionável. Antônio ouviu tudo em silêncio, mas sentiu a pressão se acumulando. Não era apenas sua consciência que estava em jogo, era sua posição. Seu nome, seu lugar entre os homens que mandavam. A situação se agravou numa tarde quente, quando um grupo de senhores da região chegou sem aviso. Vieram conversar, disseram. Vieram orientar. Sentaram-se na varanda da Casa Grande, beberam café, elogiaram o engenho e então tocaram no assunto que realmente importava. Disseram que escravos estavam folgados, que a disciplina andava frouxa, que gestos de bondade mal interpretada criavam precedentes perigosos. Antônio os escutou, sentindo o velho reflexo de concordar subir a garganta. Era mais fácil assim. Sempre fora. Mas ao olhar para além deles, viu a estrada que levava à senzala. E por um instante, viu Bento sendo amparado para fora, ainda fraco, mas vivo. Viu a mulher mais velha ajeitando o pano em seus ombros. Viu o jovem atento, pronto para segurá-lo se cambaleasse. Aquela imagem simples atravessou qualquer argumento. Eles continuam produzindo.
Antônio disse, enfim, e com menos conflitos. Os homens se entreolharam. Um deles sorriu, mas era um sorriso duro. Produção não é tudo, respondeu. Controle é. A palavra caiu pesada. Controle. Antônio percebeu, com uma clareza incômoda, que aquele era o verdadeiro Deus daquele sistema, não o lucro, não a terra, o controle absoluto sobre o outro. E ele estava, mesmo sem querer, abrindo pequenas brechas nesse altar. Naquela noite, o feitor o procurou novamente. Ambrósio estava tenso. Disse que havia ouvido conversas na senzala, não de fuga, não de rebelião. Conversas piores, segundo ele. Conversas de esperança. Antônio sentiu um arrepio que não era medo, era responsabilidade. Se o senhor não agir, outros agirão, disse Ambrósio. E não com palavras. Essa foi a linha. O limite claro. Antônio entendeu, enfim, que não podia mais se esconder atrás de gestos pequenos e silenciosos. Qualquer caminho à frente teria custo. Ou voltaria ao que era, esmagando aquela rachadura dentro de si, ou teria de assumir o peso do que começara. Desceu à senzala naquela mesma noite, não para observar, para falar. Reuniu todos, algo raro. Os corpos se alinharam com tensão contida. Antônio sentiu o olhar de todos sobre si, não como dono, mas como fator de risco. Respirou fundo. Enquanto eu estiver aqui, disse com voz firme, ninguém será punido por cuidar do outro. Doença não será tratada como crime. Água limpa não será privilégio. Houve silêncio, um silêncio espesso, desconfiado. Ninguém comemorou, ninguém agradeceu, mas algo mudou no ar. A mulher mais velha o encarou por um instante longo demais. Depois assentiu. Um gesto mínimo. Um reconhecimento que não absolvia nada, mas confirmava algo. Ao voltar para a casa grande, Antônio sentiu o peso total do que fizera. Sabia que aquela postura o isolaria entre seus iguais. Sabia que não estava libertando ninguém. Sabia que continuava sendo parte de um sistema monstruoso. E ainda assim, pela primeira vez, não se sentiu completamente perdido. Naquela madrugada, acordou com a frase ecoando em sua mente, ainda sem forma completa, mas já presente. A sensação de que, naquele lugar construído para negar a humanidade, ela sobrevivia justamente onde menos se esperava. E ele, cercado de poder, percebia agora o quanto havia se afastado dela. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Não porque o engenho tivesse se tornado um lugar justo, ele sabia que não, mas porque a tensão agora tinha nome. Não era mais um incômodo difuso, era escolha. E escolhas, uma vez feitas, não permitem retorno ao conforto da ignorância. Antônio passou a ser observado, não apenas pelos seus pares, mas pelos próprios escravizados. Não com confiança plena, isso seria ingenuidade, mas com atenção. Cada gesto seu agora era medido, cada palavra registrada. Ele sentia isso no modo como os olhares não fugiam mais imediatamente, mas também não se fixavam em desafio. Era um território novo, instável. Bento voltou a caminhar. Primeiro com ajuda, depois sozinho, ainda fraco, mas inteiro o suficiente para estar de pé. Antônio o viu atravessar o pátio numa manhã clara, o sol batendo em seu rosto marcado, e sentiu algo apertar no peito. Não orgulho, não vitória. Algo mais duro, a consciência de que aquele homem só estava vivo porque o sofrimento fora interrompido, e não porque o sistema funcionava. Naquela tarde, Antônio recebeu uma carta. Não era a ameaça explícita, era aviso. Falava de excessos, de precedentes perigosos, de desvios de conduta. Terminava com uma frase educada demais para ser inocente. Esperamos que volte a agir como se espera de um homem da sua posição. Ele dobrou o papel com cuidado. Pela primeira vez, percebeu que sua posição tinha preço e que talvez não estivesse mais disposto a pagá-lo integralmente. Desceu a senzala ao entardecer.
Não anunciou. Não levou escolta. Apenas foi. Encontrou os homens e mulheres em suas rotinas silenciosas. Viu comida sendo repartida. Viu um ferimento sendo lavado. Viu uma criança adormecer no colo de quem não era sua mãe. Não havia submissão ali. Havia sobrevivência organizada. A mulher mais velha estava sentada, observando tudo com atenção calma. Antônio aproximou-se devagar. Eles confiam no Senhor? Ele perguntou sem rodeios. Ela pensou antes de responder. Não, disse, mas sabemos quando alguém está lutando contra si mesmo. A resposta foi mais dura do que qualquer acusação. Antônio assentiu. Não havia defesa possível. Ficaram em silêncio por alguns instantes. O som distante do engenho chegava abafado. Então, sem perceber, ele disse em voz baixa, quase para si mesmo, quase como uma confissão. Aqui, os únicos humanos são vocês. A frase não foi recebida como elogio. Não houve reação imediata. A mulher apenas o encarou, longa e profundamente, como quem guarda algo para nunca esquecer. Não como perdão, mas como registro. Antônio subiu de volta à casa grande com a sensação estranha de ter nomeado algo irreversível. Sabia que aquela frase o acompanharia. Sabia que não mudaria o passado. Sabia que não o redimiria. Mas também sabia que a partir dali não poderia mais fingir não ter visto. Anos depois, já afastado do engenho, Antônio ainda se lembraria daquele dia. Não como um momento de heroísmo. Ele não se via assim, mas como um instante exato em que entendeu que a desumanização não destrói apenas quem sofre. Ela corrói quem pratica, lentamente, silenciosamente, até que não reste mais nada além de poder vazio. E aquela frase, simples, cruel, verdadeira, permaneceu como sua maior condenação. Porque reconhecer a humanidade do outro, quando tudo foi construído para negá-la, é o primeiro passo para perceber o quanto se perdeu da própria. E essa é uma perda que nenhum engenho, nenhuma terra, nenhum título consegue reparar.